Então, a gente vai dando esses andamentos aqui, e até aqui a gente tá levando coisas que a gente viu na aula passada, né? Então, aqui, ó, essa função dbConnect, eu criei uma variável, lembra? E falei que o conteúdo dessa variável é o quê? Uma SQL Connect, onde a gente passa as informações aqui, ó. DB hostname, então aqui seria MySQL Connect localhost, que é o quê? O servidor. Aqui o root, o usuário para se acessar esse aplicativo de banco de dados. Depois, a senha para acessar esse aplicativo de banco de dados e qual banco de dados que eu quero acessar, que no nosso caso é o AulaDB, né? E esse AulaDB aqui, ó, se a gente for analisar, ele está criado aqui, ó, bonitinho, né? AulaDB, dentro dele a gente vai ter aqui uma pasta chamada cliente, né? Que vai ter o quê? ID cliente, nome e e-mail. Retomando o pensamento da aula anterior, o que eu fiz? Eu vou fazer um teste aqui para a gente ver se a gente vai conseguir fazer a conexão, porque eu abro a conexão, conecto, se eu conectei, ótimo, beleza. Eu só coloco aqui o char7, né, que são os tipos de caracteres, e depois eu fecho. Então, aqui no index PHP, eu já deixei um arquivinho mais ou menos pronto aqui, ó, e aqui vocês vão relembrar um pouco o que a gente fazia, né? Que era o que? A gente trabalhou muito com isso num determinado período. Ó. Olha aqui. Se a gente for pegar aqui, ó, eu peguei o negócio errado. Vamos fazer um desfazer aqui. E vamos pegar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um formulário. A única coisa que eu acrescentei, que eu não havia passado para vocês ainda, mas acho que teve um exercício que foi passado e tal, é essa parte do label aqui, né? Ó. O label, que ele vai se linkar. É tipo uma amarrada que você dá, né, no conteúdo do label. Antes aqui simplesmente você vinha e escrevia nome, né? O label você amarra, né? Ó, você pode ver, ó, label for nome. Eu amarrei esse cara aqui, ó, né, com esse cara aqui. Então, esse label aqui a gente sabe que pertence a esse input. Esse label aqui a gente sabe que se pertence a esse e-mail. Criei aqui um botão, né? E aí, outra, na verdade, gente, eu falei que é no name, mas na verdade é no ID, tá? Ó. Aqui, ó. Você amarra o label pelo ID. Eu acabei me confundindo aqui, tá bom? Então, aqui nada mais que nada menos que eu fiz foi criar um formulário com input, type, né? E aí vocês vão ver que vai ter um type novo aqui, ó, que eu criei, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Que é o momento que a gente começa a dar uma filtrada na quantidade de coisas que vai entrar, se essa digitação está correta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, talvez nem nessa aula ainda, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês. Então eu criei um formulário com alguma mudança acrescentando um label aqui no tipo e-mail, mas poderia ser tipo text também, não tem problema, tá? O que me importa é essa parte que está aqui embaixo aqui, que a gente usou require para chamar quem? O arquivo PHP externo, tá? Que é o que consta tudo isso aqui. Ó. E depois do require, que eu incluí esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conexão no banco de dados e vou fazer o quê? Um fechamento dessa conexão, que é através dessas duas funções que a gente criou aqui, né? Ó, dbconnect e o comandinho que eu já passei. E o close é mais simples, né? Porque você passa aqui o link, né? Depois vocês vão ver que a gente vai passar o link e aí ele vai fechar já. Então, ó, se a gente for fazer alguma coisa aqui, ó, vamos supor que eu coloque aqui, ó, 1, 2, 3, certo? E aí eu venho aqui, ó, e vou executar esse cara aqui, ó. Vamos chamar ele aqui, ó. Localhost, aula BD, né? Index PHP. Aqui já apareceu uma telinha já conhecida de vocês, né? Deixa eu dar só uma restaurada aqui para ficar mais fácil de vocês verem. E aí vai colocar-se aqui, a única coisa, lembra que eu falei que tem o tipo e-mail aqui, ó, que eu tinha falado para vocês? É o seguinte, quando você coloca o input do tipo e-mail,
se não tem arroba, ele não deixa ir para frente. Olha que legal, ó. Vou colocar aqui, Ney, e vou cadastrar. Não está deixando? Deixa eu puxar mais para cá. Vou cadastrar. Olha o que ele fala. Inclua um arroba no endereço de e-mail. Então, isso aqui são validações. Me fugiu a palavra aquela hora. São validações que a gente. São validações que a gente vai colocando. Ixi, vai ter mais validação aí que a gente vai fazer. A gente vai checar se está vazio, se não está. Tem um monte de coisa. E quando a gente começa a tratar banco de dados, vocês têm que se preocupar com isso. E aqui, como eu coloquei o tipo desse input como e-mail, o que acontece? Pelo menos ele testa, né? Se tem arroba ou não. Mas se eu colocar meia arroba, ele já vai passar. Não passou. Depois o ponto ainda, né? Ney arroba está incompleto. Ney arroba gmail.com. Olha lá, agora ele vai passar. Passou. Só que aí ele deu um erro, acesso negado para o usuário root. Por quê? O password está errado, né? Eu coloquei aqui 1, 2, 3 de propósito, para vocês verem. Se não vier nenhuma mensagem, quer dizer que a gente está conseguindo se conectar a esse banco de dados que eu criei para vocês aqui ao vivo, tá? Banco de dados que estava do zero aqui, né? Esse aula BD aqui, né? O banco de dados com o cliente aqui, tá? Uma vez conectado no banco de dados, eu posso fazer o que eu quiser, incluir, alterar, excluir, fazer o que eu quiser dentro do banco de dados. Vamos ver se a gente consegue aí colocar inclusão, pelo menos na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa briga aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu corrigi lá, já está salvando automático, né? E agora vocês vão ver que eu vou fazer aqui, colocar um nome, e ele não vai dar mais esse erro, porque ele vai conseguir acessar. E deu, hein? O que eu fiz de errado? Rapaz, o que será que eu fiz de errado aqui? Root. Será que eu não salvei? Não, eu esqueci de colocar o nu aqui. Tem que falar que ele é nulo, senão não vai. Oh, meu Deus do céu. Agora ele não deu nenhuma mensagem. Quer dizer, gente, que aqui, a hora que eu entrei dentro do PHP, eu chamei o database.php para que ele pudesse reconhecer quem? O DB Connect e o DB Close. E aí eu falei que a variável link estava recebendo o conteúdo do DB Connect. O que o DB Connect fez? Ele foi lá e retomou, ele também tinha uma variável link aqui, ele me retornou como ok, ele não caiu no DAI aqui, que é o erro, e aquele erro ele mostra quando o DAI ele cai aqui no DAI, que isso aqui dá alguma coisa errada. E aí ele me retornou o link. E aí, para eu fechar o banco de dados, o que eu faço? Eu pego esse link que está aqui, e a hora que eu chamar, eu passo o conteúdo desse link, que é o quê? Todas essas informações que estão aqui. E aí, o que ocorre? O comando close, ele fecha a conexão com esse banco de dados. Ney, professor, eu preciso sempre fechar a conexão de banco de dados? Olha, você pode até deixá-la aberta, cara, mas tem que fechar. Porque aí você vai, faz o que você tem que fazer e fecha. Porque aí não corre o risco de entrar nenhum hacker, de ninguém. Você facilitar um acesso a determinadas informações ou determinadas coisas, né? Então você abriu, fez o que tinha que fazer e fechou. Certo? É isso aí. Beleza? Até aqui? Agora, o que acontece? Tudo isso a gente vai fazendo para ganhar tempo e a gente vai explicando para vocês aqui o que a gente quer fazer, né? Então, se a gente analisar, eu deixei aqui um comando, certo? E esse comando aqui, a gente vai acrescentar ele aqui, quer ver? Eu até vou pegar tudo aqui. E aí a gente vai começar a entender algumas coisinhas a mais. Eu vou também
vocês podem ver que tem uma nova função aqui, chamada dbExecute, né? Essa função é a função que eu vou criar. Aonde? Aqui no database, porque é manipulação de banco de dados. Eu aqui, ó, no database, só coloquei a definição do banco, o fechamento do banco, né, da conexão com o banco, e a abertura da conexão com o banco. Só que agora eu tenho que criar o quê? Uma função que vai fazer o quê? A inclusão, que vai fazer a colocar a informação dentro do banco de dados, que a gente vai chamar de dbExecute, tá? Por enquanto, eu vou deixar comentado o connect e vou deixar comentado o close, tá? Guardem essa tela aqui. Eu vou pegar agora o código, que é o código da inclusão, que é esse cara aqui, ó. Executa carries, tá? E aí vocês vão ver e entender também por que eu não vou querer ficar com esses dois caras aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou colar, né, a função chamada dbExecute. Então, ó, tem uma função aqui que chama fecha conexão, uma outra função que chama abre conexão e uma outra função que chama executa carries, né? Ele vai executar os comandos que a gente vai fazer, tá? Então, vocês vão ver que também aqui, ó, a gente tem um outro comando MySQL, ó, que é o MySQL carry, que é o comando que vai executar, que vai chancelar o que a gente vai fazer. Vocês vão entender já já. Só que é o seguinte, como vocês já têm um conhecimento de comandos, né? Então, esse executa carry nós estamos criando aqui, ó, nesse arquivo database PHP. Ele está sendo chamado por esse comando required aqui, ó. Require database.php. A partir do momento que a gente faz isso, é igual um include, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todo o conteúdo que está aqui e vai, tipo, falar, olha, esse conteúdo eu reconheço. Se ele não encontra aqui, ele busca aqui. Né? E aí, vocês vão ver que a gente acrescentou, retirou essas duas linhas, a gente tinha só o require e essas duas linhas aqui, e a gente acrescentou aqui, né, ó, o quê? Isso aqui é familiar para vocês ou não? Isso aqui é familiar? Deve ser, né? Recebe os dados do formulário. O que a gente fazia? A gente testava se o post tinha sido criado, né? Se tinha sido clicado lá no botão. Automaticamente, o que a gente fazia? A gente vinha aqui e falava, olha, variável nome recebe o conteúdo de post nome. Variável e-mail recebe o conteúdo de post e-mail. Que era o quê? As informações que estavam aqui em cima. Então, aqui vocês fizeram muito isso. Tipo, vai, as médias dos alunos. Você recebia o nome, média 1, nota 2, nota 3, e fazia os cálculos aqui. Isso não mudou nada. Só que qual que é a diferença agora que a gente vai fazer, gente? A diferença é que ao invés da gente mostrar na tela, nós vamos mandar para dentro do banco de dados. E aí, galera, a gente vai fazer o quê? Ó, um comando de inserção. Não sei se vocês lembram, mas é um comando de inserção dentro do banco de dados. O que eu faço? Eu estou criando uma variável chamada carry, tá? Carry. Essa variável chamada carry, eu falo que ela vai receber o seguinte comando. Insert into, isso aqui já é linguagem SQL, já é linguagem de banco de dados. Insert into, ou seja, insira dentro da tabela cliente, certo? Insira dentro da tabela cliente, nos campos nome e e-mail. Opa, então vamos olhar lá se tem essa tabela. Olha aqui, ó, a tabela cliente. Quem são os campos? ID cliente, nome e e-mail. Então, insira dentro da tabela cliente, nos campos nome e e-mail, os seguintes valores. Que valores?
o valor da variável nome, que foi digitado aqui no nosso formulário, e o valor da variável e-mail, que foi digitado aqui no nosso formulário. Pronto. Não está pronto. Por quê? A gente está criando as funções que estão fazendo isso para nós. Nós não estamos fazendo tudo aqui no index, nós estamos deixando um local, que é o database aqui. Então, o que, que falta fazer? Falta a gente criar quem? Falta eu criar a função dbExecute. E aí, galera, essa função dbExecute, ela pode servir para tudo. Por isso que é bom a gente criar a função. Ela pode servir para inserção, ela pode servir para deletar, ela pode servir por quê? Eu venho aqui na carry, coloco o comando que eu quero e mando ele executar. Por quê? A hora que eu chamo o dbExecute e ponho a variável carry aqui, seria a mesma coisa que ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Ele estivesse mandando tudo que está aqui dentro, porque é o conteúdo da variável carry. E aí, aqui em dbase, a gente criou a função execute, dbExecute. Então, eu vou poder usar a função de abertura na inclusão? Vou. Vou poder usar a função de fechamento na inclusão? Vou. Vou poder usar o dbExecute na inclusão? Vou. Eu vou poder também utilizar Eu vou também poder utilizar na alteração essas mesmas três funções? Vou. Eu não vou precisar ficar criando uma função para alteração, uma função para criação, uma função. Por quê? Eu vou fazer o meu comando SQL aqui, ó, e vou mandar ele executar, tá? Vou mandar ele executar onde, ó? Olha aqui que eu fiz, galera. Por isso que eu falei para vocês que esses dois caras aqui, ó, a gente não ia precisar mais. Por quê? Eu vou conectar e vou fechar dentro da função dbExecute. Olha que legal, ó. Dentro da função dbExecute eu vou fazer isso, ó. Função dbExecute. O que que fez? Ela recebeu a variável carry. Ué, qual é o conteúdo do carry? Nesse momento é esse, certo? E aí, quando ele recebe dentro de carry, essa variável ela passa a fazer parte aqui dessa função. O que eu fiz? Peguei uma variável chamada link e chamei a variável dbConnecta. Então, a variável é uma função. O que ele faz? Ele vem aqui, ó, ele sai daqui e vem aqui, ó. Executa o que está dentro. O que esse cara aqui está fazendo? Se conectando ao banco de dados. E a hora que ele faz isso aqui, ele guarda o retorno disso aqui dentro dessa variável link. Terminou de fazer isso aqui, ele volta para cá. Ó. Aí o que eu fiz? Por que eu tive que fazer a conexão com o banco? Para saber qual é o banco de dados que eu ia. Certo? E aqui, ó, o link ele vai me retornar quem? O banco de dados que eu estou me conectando. Tá? Aí eu criei uma outra variável chamada result. Coloquei o comando mysql carry, que é o quê? O carry seria como se fosse executar mesmo. É executar. E qual que é o parâmetro que eu tenho que passar nessa função nativa aqui do PHP? O parâmetro é o link, que é quem o link? O link é o banco de dados conectado. E o carry, quem que é o carry? O carry é esse cara aqui, ó. É o conteúdo de carry. Então, eu já passei qual banco de dados e qual é a ação que eu quero fazer nesse banco de dados. Acabou. Executei o que tinha que ser executado, automaticamente o que vai fazer? Eu fecho o banco de dados e retorno esse result aqui, que nesse momento a gente não vai usar para nada. Porque se ele não der erro, ele vai aparecer aqui no ORDAI. Se ele não der erro, ele não vai dar mensagem nenhuma, que depois a gente vai tratar isso, né? Alguma coisa nesse sentido, pode ser que a gente use o result aqui, tá? Se eu não esqueci de nada e a gente executar o nosso programinha, é para que dentro do banco de dados cliente, dentro da tabela cliente, apareçam algumas informações aqui. Vamos ver, aparentemente vai dar tudo certo, vamos testar. Então eu vou vir aqui, ó, eu já acrescentei aqui dentro do index, né? Ó. Bom,
E aqui eu já fiz o quê? O executa carries, que ele vai executar as informações que eu quero que eu criei aqui, ó, insert, int, tal, tal, tal. Vamos lá então. Vou vir para cá, vou atualizar o cadastro de clientes que eu estava fazendo, certo? Vou ver se ele já colocou alguma coisa lá dentro. Acho que não. Já colocou o último conteúdo que eu tinha colocado? Olha lá. Ele guardou lá no post. Depois eu vou ensinar vocês a limparem esses posts aí. Vamos fazer um teste? Vamos lá então. Ó, eu tenho um aqui, ó. Que é quem? O Eudinei. Estão conseguindo visualizar? O meu e-mail. Vamos lá, vamos colocar outro. Eu tenho minha irmã, meu amigo Kaki aqui. Vamos ver o que nós temos. Vamos vir aqui. Mas vamos digitar o nome aí. Igor Micali Afonso. Qual é o teu e-mail, Igor? Ah, vamos lá. Vou colocar qualquer um. ig@mic.com.br. Vou cadastrar. Pum! Cadastrei. Cara, se ele não me deu nenhuma mensagem, é para ele estar lá no meu banco de dados. Vamos ver? Vou atualizar aqui, é que ele fica aqui, mas clicando aqui vai dar. E aí? Funcionou? Funcionou. Funcionou, galera. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo o pessoal falando, é um bicho de sete cabeças conectar o PHP no banco de dados, é difícil fazer isso. Olha aí, galera. Nós só simplesmente precisamos usar alguns comandinhos e um pouquinho de lógica, né? Ó, mas que é ali carry, que é para ele executar. Aí eu usei aqui o connect para ele se conectar e o close. Tá feito, ó. Vamos cadastrar mais um aqui, ó. Cadastrar mais um, ó. Cadastro do cliente. Vou pegar um que tem aqui, ó. Ó, esse é meu amigo Kaki. Ó, cadastrei. Se ele não deu nenhum erro, é que cadastrou. Pode vir aqui que está cadastrado, ó. Olha lá. Muito legal, né? Então, gente, a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando, colocando algumas informações aí a mais para vocês e tal. Que nem, por exemplo, eu, eu gosto dentro do banco de dados, eu não gosto de deixar só e-mail, mas aqui, ó, se a gente for analisar, dentro do banco de dados, eu não curto deixar com letras minúsculas e maiúsculas. Só o e-mail que eu gosto de deixar tudo minúsculo, né? Então, o que, que eu fiz? Eu tenho a possibilidade de forçar a digitação para ficar tudo maiúsculo. Vou pegar o comandinho aqui para vocês verem. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vou fechar esse aqui também. Eu tinha deixado para a gente ganhar tempo na aula. Já estamos finalizando, viu, galera? Se você pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. A base. Aqui no index, olha o tanto de coisa que a gente pode fazer no label. Eu vou colocar um por um para vocês poderem ir vendo. O primeiro que eu vou colocar é... Ah, não, no caso é aqui ainda, não é nem nos labels. Eu vou colocar esses dois comandos aqui, ó. Add slashes e strupper. str trupper, que é upper, né? Vou colocar esse cara aqui, ó. A hora que eu estou igualando a variável, nome, eu venho aqui, ó, e falo assim, str upper, tá vendo?
str, string to upper, string para upper. Upper em inglês é maiúsculo, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, independente se lá tivesse sido escrito tudo minúsculo, tal, ou uma parte maiúscula, outra parte minúscula, eu estou convertendo esse conteúdo aqui para tudo maiúsculo. E o e-mail eu curto que seja tudo minúsculo. E-mail eu acho que tem que ser tudo minúsculo. Mas a maioria das coisas, quando eu coloco dentro do banco de dados, é maiúsculo. Só o e-mail que eu abro essa exceção aí. Você pode ver que é o mesmo comando, só que lower, que é o quê? Pequeno. Agora tem mais um aí, né? Que é o add slashes. Esse é importante, galera. Esse add slash, ele é uma segurança para que não venha nenhum conteúdo malicioso nessas informações do post. De repente o cara pode estar lá digitando alguma coisa, ele manda um código malicioso, o add slash ele segura, então é por questão de segurança. Então a partir de agora, quando vocês forem manipular banco de dados, coloca o add slash, eu acho legal, tá? E olha o que vai acontecer agora com essa alteração. Ó. Eu vou digitar o nome tudo pequeno. Vai, vou pôr Ney da Silva. Vou pôr Ney, arroba 1.com. Não, e vou colocar tudo maiúsculo aqui. Ó, Ney.com, arroba 1.com. Tudo maiúsculo. E aqui tudo minúsculo. Cadastrar. Não deu erro. Vou vir para o meu banco de dados. Vou atualizar. Olha o que ele fez. Ney da Silva ele deixou tudo maiúsculo e o e-mail ele deixou tudo minúsculo. Independente da forma que você digitar aqui, ó, ele vai deixar dessa forma, tá? Então a gente começa a trabalhar um pouquinho com validações aí. Eu acho interessante também, porque quanto mais validação você conseguir fazer no momento da digitação, menos erros o seu banco de dados vai ter, né? E uma boa validação, ó, vamos ver, tem mais coisa aqui para vocês verem, ó. Agora vamos aqui, ó, para a gente poder tratar algumas coisas, ó. Vamos colocar esse title, não, placeholder, ó. Placeholder. Copio. Acho que eu coloquei ele mesmo aqui, depois do nome, ó. Oh, isso aí foi só. Eu só falei, tá? Depois do nome aí, poderia ser em qualquer lugar. Ele estando dentro aqui das tags. Ó. Placeholder, digite o nome completo. Tem um outro placeholder aqui, ó. Placeholder, digite o seu melhor e-mail. Seguir o padrão, vou pôr aqui depois do name. Olha que legal. Olha o que vai acontecer com essa opção do placeholder, ó. Vou atualizar. Olha aqui, galera. E aí, a hora que você clicar, você começar a digitar, ele é apagado. O placeholder. Também gosto, né? Porque aí você já dá a instrução para o cara aqui. Também você poderia colocar o title aqui, ó, o título, como vocês quiserem saber, ó, tem o title, que a hora que você arrasta o mouse em cima dele, ele também te fala. Quer ver, ó? Vocês estão vendo que ao mesmo tempo que a gente está vendo o banco de dados, a gente está dando uma incrementada no nosso conhecimento. Ó. Title aqui, ó. Eu posso vir aqui. E vir aqui, ó. Depois do text aqui, ó. Qualquer lugar. Preenche o campo nome.
Preenche o campo e-mail. Vamos ver o que vai acontecer na hora que a gente escolher o title. Vamos executar. Placeholder continua. Olha que eu levo o mouse. Olha lá. Tá vendo? Ele também pode te dar uma nomenclatura ali. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, que eu coloquei, que eu acho importante. Ó. Já colocamos o placeholder. O ID a gente falou que é para linkar com o label, né? Ó, outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui, ó, max length, tá? A gente definiu aqui no banco de dados, ó, se vocês olharem, aqui no banco de dados, acho que os... a estrutura aqui, ó. Aqui no banco de dados, a gente definiu o nome como varchar de 50 e o e-mail como varchar de 30, né? Então, são os tamanhos. Ó, uma coisa que eu... Olha os ID cliente aqui, galera, ó. ID cliente. Tá vendo? ID cliente. Depois a gente tá duplicando aqui porque tem algumas coisas para a gente fazer, mas eu que eu estou testando, né? Ó, o ID cliente, ó, como a gente veio auto-incremente, ó, ele vai incrementando um a um, tá? E a estrutura lá do nome é no máximo de 50 e o e-mail no máximo 30. O que, que eu fiz? Eu criei o max length, que é o quê? Ó, o max length é o máximo tamanho de caracteres que você pode colocar naquele local. Então, aqui, ó, vamos vir para cá, ó. Aqui 50. Aqui, ó, só para vocês verem, eu vou colocar 2, ó. Olha o que, que ele faz, ele limita, ó. Aqui eu deixei os 50. Olha aqui, ó. Não vai mais, ó. Ele não deixa, tá? E aí, o que, que acontece? Você consegue fazer com que também diminua o erro do cara digitar alguma coisa de um tamanho e ser de outra. Não são coisas que vocês têm que colocar, galera. Tem coisas que vocês têm que colocar para facilitar, deixar melhor a interação com o usuário. E o último, gente, é esse cara aqui, ó, required, ó. Ou seja, ele não vai aceitar que esse input esteja em branco. Foi para finalizar, não. Ó, olha que legal. Atualizei a página. Vou colocar só o e-mail. Cadastrar. Preencha esse campo. Ele não deixa aí. Vou deixar sem e-mail. Cadastrar. Ele não deixa. Vou colocar só o nome e não vou colocar o e-mail. Ele não deixa. Vou colocar o nome, mas vou colocar o e-mail NEI. Vou tentar cadastrar. Olha lá, ele não deixa porque ele não é um campo do tipo e-mail. Então é muito importante, viu, gente? Muito importante que vocês façam validações quando vocês forem trabalhar com banco de dados. E aí vocês viram que a aplicação está funcionando. É que faltam alguns testes para a gente fazer aqui, para ele não deixar ficar duplicando do jeito que tá, tal. Mas o importante é mostrar para vocês que a aplicação está funcionando, cara. Por exemplo, ó, eu vou apagar todos esses Ney Silva aqui, ó. E vou criar aqui mais um, ó. É que aqui ele já vai acrescentar mais um, né? Porque ele deve ter dado erro. Vou fazer o seguinte, vamos bater aqui, ó. Ele atualizou. Então eu vou colocar aqui o Fernando Bortoluso. Gmail.com. Cadastrei. Vamos ver como ficou. Ele tinha uns antigos de Ney Silva ainda lá perdido. Vamos apagar aí.
É isso aí, galera, que a gente vai trabalhando, né? A gente vai fazendo. Ó, vamos dar mais um aqui. Ô, gente, eu esqueço que tá aqui. Ó. Ronaldo Fenômeno. E vamos colocar o e-mail maiúsculo. Ah, não vou. E vou cadastrar. Será que ele está lá? Está lá. Ó, viu? Com acento, tudo certinho? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, galera. Tá? Que há possibilidade de fazer sem complicações, não tem dificuldade, dá para a gente fazer. Espero que vocês tenham gostado aí do da aula. E na próxima aula aí a gente dá andamento, né? Tem alguns testes que ainda a gente vai ter que fazer e tudo mais, para depois a gente partir para exclusão, alteração, né? Edição desses dados aqui, tá? Mas a gente criou nessa aula desde um banco de dados vazio, né? Desde um banco de dados vazio. Aí a gente fez o link, né, com esse banco de dados através aqui do database, ó, definindo os nomes, tudo, criamos uma função para conexão. Depois que a gente criou essa função para conexão, a gente criou uma função para fechamento. E depois a gente fez, né, uma função para execução das carries, dos comandos, né? Carry aqui eu poderia muito bem chamar de comando também, ia ficar mais fácil para vocês. Aqui no mundo aí a gente usa como carry, eu quero que vocês aprendam a nomenclatura aí do que é, né? Ok? Hoje ainda eu não vou disponibilizar esses arquivos para vocês, não, porque tem mais coisas que eu quero passar para a gente fechar a inclusão na sexta-feira e depois eu quero dar um exercício para vocês, tá? Então acho que tá bom por hoje, né? Na próxima aula aí a gente mata essas situações aí. Tá joia? Um abraço a todos, aguentem aí que a gente já vai conversar.